A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, né? Passando aqui pra gente continuar o propósito, né? Eu tava um pouco cansado, é, tinha virado a noite, não tinha dormido ainda, tinha viajado pra Sobral e cheguei já tarde e dormi. E aí agora eu me acordei, 3 horas da manhã, né? A gente vai começar esse propósito. Isso é bom que 3 horas, abertura do portal de 3 horas, né? 3 horas onde o Senhor tem se revelado pessoa 3 horas, quando o Senhor foi ter com os discípulos, 3 horas, Jacó brigou com o anjo do Senhor, né? E tem várias passagens que o portal de 3 horas é uma chave profética para que nós venhamos acessar o mundo espiritual, né? Então, me acordei, era 1 hora e fui para oração e agora eu tô aqui para começar esse assunto, né? Hoje é o sexto dia do propósito, né? E você que está comigo nesse propósito, né? Vamos compartilhar, dar seu like, seu comentário e vamos comigo até o final desse propósito, amém? E hoje nós vamos falar de 3 assuntos importantes, irmão. Hoje é advertência contra o servir de fiador. O segundo tema é advertência contra o preguiçoso, muito bom. Talvez vai ficar um pouco longo também esse assunto. Advertência contra a maldade e advertência contra a mulher adulta. E de novo, né, irmão? Adultério, o Senhor, na Bíblia ele fala bastante sobre adultério, né? E vamos que vamos, né? Então, mais uma vez, eu peço, meus irmãos, que compartilhem, né? E o Senhor é zeloso por sua palavra, né? O Senhor é zeloso pela sua palavra. E esse conteúdo vai ser muito bom para você. Então, siga comigo nesse conteúdo. Vamos aprender junto, né? Aprender junto com essa palavra maravilhosa. Que o nome do Senhor venha ser glorificado, né? Eu vou tentar ser mais breve possível, né? E, e que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, tá bom? Então compartilhe, meus irmãos, compartilhe, nos ajude no canal, nos ajude, né? Nós temos também no Instagram e Facebook e no YouTube, nos ajude nas plataformas, esse conteúdo muito maravilhoso, é, e é uma forma de você estar nos ajudando, né? É uma forma de você estar nos ajudando com esse propósito, amém? Então nós vamos começar no capítulo 6. Vamos falar um pouco sobre fiador, né? O que diz respeito a isso, o que é que a Bíblia fala sobre isso, se é para o cristão, se não é, né? Quero tirar um pouco de dúvida a respeito desse assunto, porque e também vai servir também de alguns irmãos que perguntaram um pouco sobre isso, sobre ser fiador, né? E também quero trazer um significado realmente sobre fiador, né? Coisas que alguns irmãos eles são envolvidos em algum tipo dessas práticas e aí vamos tirar um pouco de dúvida, né? Então vamos lá falar um pouco sobre este assunto, tá bom? Então continue dando seu like, compartilhe, meus irmãos, compartilhe, nos ajude, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus e que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha vida, na sua vida. Vamos lá, né? O capítulo 1, o capítulo 6 e o versículo 1 diz assim: Filho meu, se fiques por fiador, se ficasse por fiador, tu, fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, está enredado com o que diz os teus lábios,
e está preso com as palavras da tua boca. Amém? Então, aqui Provérbios aconselhando a pessoa que fica por fiador de alguém ou pega algo emprestado de alguém. Então, para nós dar um início aqui, eu quero trazer a palavra original, palavra em hebraico, no original hebraico, a respeito de fiador, né? O que significa fiador? Então, vamos lá, né? Vamos lá aqui a palavra original no hebraico e depois nós vamos ingressar um pouco sobre isso aqui, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Continue dando, compartilhando, meus irmãos, dando like, né? Que o Senhor abençoe poderosamente, meus irmãos. Amém? Poderosamente. E que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar força, né? A palavra original, é, no hebraico original, vem da raiz verbal, principal, principal, que significa tomar-se, fiador, pegar, é, empenhar, empenhar, dar, empenhar, dar, agra, garantia ou entrelaçar, implicar, implicar, a tocar, responsabilidade. Aleluia. Então, isso é um termo do significado o hebraico, né? Ou pegar alguma coisa emprestada, como dinheiro, qualquer coisa, né? É ser responsável por ajudar outra pessoa, por exemplo, né? Outras pessoas vão comprar água, levam a pessoa como fiador e liberam uma palavra, né? Como responsável, né? Ou então você comprar algo fiado de alguém, né? Então tudo isso vem da raiz original de fiador, né? Então eu vou ler aqui nessa versão aqui, ó. Filho, você ficará, é, vo- filho, você é fiador de alguém? Ele aqui faz uma pergunta, né? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez. Ou seja, quando nós pegamos um dinheiro emprestado de alguém ou alguém lhe chamou para ser um fiador dele, ou uma testemunha dele, vamos dizer dele, então você deu a palavra. Então a Bíblia é bem clara em dizer que você está presa pelaquela palavra que você falou, né? E também respondendo algumas coisas de umas pessoas falando a respeito de um irmão pegar dinheiro de pessoas que trabalham com empréstimo de dinheiro, né? Perguntando se é pecado. Na própria Bíblia nos diz, né? Que agora você está preso pela mão daquela pessoa, porque você fez uma promessa que ia pegar aquele dinheiro, ia pagar. Então você está preso, você está na mão daquelas pessoas, né? E então a gente tem que abrir bastante do olho para que a gente não venha falar um pouco, ficar preso nesse tipo de coisa e se direcionar pelo Senhor. Então, seja, é sim, pecado, irmão, a gente é pegar algo de alguém e, e não ter uma responsabilidade, uma direção de Deus. Então, você se torna na mão daquela pessoa, né? Então tem até um conteúdo também no mesmo livro de Provérbios, capítulo 17 e o versículo 18, que também nós vamos passar nesse decorrer, vamos passar por lá também. Mas como nós estamos falando um pouco de fiador, né, vamos só trazer aqui um pouco, né, para ver, né? É o homem, falta de entendimento, compromete-se ficando por fiador do seu próximo, entendeu? Então, o homem falta de sabedoria, ele faz uma promessa, como aqui diz, ó, deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez. Então, filho meu, agora você estará nas mãos dessa pessoa.
mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ele livre você dessa obrigação, né? Então nós sabemos que quando a pessoa estava endividada em Israel, né? Então ele é levado eh, cativo, ele trabalhava 7 anos para aquela pessoa para pagar dívida, né? Então nós temos que ter bastante cuidado, irmão, para que nós não venhamos se endividar e também pegar dinheiro emprestado de pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, né? E isso também é um alerta para mim, que o Senhor me ensinou bastante sobre isso, meus irmãos. Então, que nós temos que ter bastante cuidado em cima. E se não, um verdadeiro cristão, ele não fica fiador de ninguém, ou seja, se alaga a comprar demais fiado, e aí ele vai ficar na mão daquela pessoa que ele comprou fiado, ou então pediu dinheiro emprestado, ou então se deu. Um exemplo aqui, muitas vezes nós damos cartão de crédito para alguém, ok, nós gostamos, tal. Então você ficou como fiador daquela pessoa e futuramente ele não pagar, é você que vai pagar a dívida e você vai ficar. Ou seja, o crente ele tem que andar na direção do Senhor. Ou seja, o verdadeiro cristão ele tem que andar debaixo da obediência do Senhor, senão ele vai ficar preso pelas palavras que ele deu. Ele disse que ia ficar responsável por aquilo, então ele tem que acabar com as suas responsabilidades. Então, muitos hoje nós não têm uma responsabilidade de um verdadeiro filho, né? Então, antes de você ser o fiador de alguém, ou querer entrar numa dívida, ore o Senhor, se o Senhor te confirma, se é para você entrar nessa dívida, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, tudo o Senhor, ele começa fazer algo nas nossas vidas, né? Então, é por a direção, ou seja, em outras palavras, não entre por esse caminho errôneo que você vai ficar nas mãos da pessoa que você está, no caso, devendo. O quadro de assim, ó, não dê sono aos teus olhos, nem repouse as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Isso aqui está lá em Provérbios, né? O passarinheiro é o próprio inimigo de Deus. Aqui diz assim, né? Aqui diz assim, 4. Não durma, não durma, não durma sem descanso. Ou seja, quando você está nessa situação, você perde o sono, a própria Bíblia diz que você perde o sono, você não tem mais uma vida tranquila. E aqui, essa versão aqui é assim, não durma, durma, não durma, nem, nem, nem dorme, nem descansa, quer dizer, a palavra, né? Então, quando nós estamos em situação, você perde o sono, você não tem mais tranquilidade, porque você está endividado, você deu uma palavra, e aquela palavra tem que se cumprir. Então, meus irmãos, o verdadeiro servo do Senhor é como o salmista diz, ele deita, dorme, porque o Senhor é na vida dele, tá bom? Então, primeiro conselho como irmão, como servo e dentro da palavra, ou seja, é antibíblico você pedir dinheiro no agiota, você pedir dinheiro, você ser um fiador de alguém, você se largar demais, comprar fiado uma dívida enorme, a não ser se o senhor disser, vai, compra isso que eu for. Então, quando você sentir no coração, você ore o Senhor, diz, Senhor, é o Senhor que está mandando, porque se o Senhor estiver mandando, ele se responsabiliza, mas se ele não tiver, irmão, você vai perder o sono, você não vai ter uma vida tranquila, e você está escravo daquela pessoa, entendeu? Você não pode falar nada porque você está escravo dele, porque você liberou uma palavra de responsabilidade, amém? Então, esse é o primeiro assunto. Poderia ir bastante ler em versículos, assim você ia aprender bastante, mas você pode ler e reler, vai abrir a sua mente, para que você venha viver dependente do Senhor, né?
o meu caso, eu estava pensando, o meu transporte está com problema e preciso levar algo no conserto. E eu estava querendo acrescentar mais algumas coisas, né? E o Senhor, em visão, o Senhor não deixou só fazer só o que é o necessário, porque eu ia ficar um pouco, talvez, endividado, que eu ia entrar nessa. Então, o Senhor, ele é muito maravilhoso, e é muito maravilhoso. Aí eu acrescentar mais algumas coisas. Então, eu vou fazer só o necessário, o que é para fazer, né? Então, futuramente, quem sabe ele pode aceitar, né? Então, é isso que nós fazemos, ir na direção do Senhor, né? Então, ou seja, antes de se endividar, antes de comprar água, é por isso que muito crente não prospera, e isso é um altar. Isso é um impedimento para que você não prospere, porque você se tornou fiador de alguém, você está preso na mão de alguém. A Bíblia diz que os cinco diz, vão aqui no 5, saia saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa da escapa do caçador. Então, você, irmão, que está nessa situação, tente fugir o mais rápido possível, como um pássaro, não cair na armadilha de uma gaiola, de uma arapuca, né? Então, isso é uma armadilha do diabo, porque aqui está falando passarinheiro, e passarinheiro lá no Salmo 91 diz que o passarinheiro é o próprio diabo. Então, isso é, é uma armadilha, né? É uma armadilha do inimigo. Então, fuja como a gazela, ela foge com medo do seu perseguidor. Então, sim, irmão, ser fiador de alguém é uma espécie de perseguição do inimigo. Então, a gazela sai correndo com medo do predador. Então, sim, querendo ou não, ser fiador de alguém, estar endividado com alguém, é, é como um predador. É o passarinheiro, né? É o passarinheiro, tá bom? Então fuja, fuja, né? E, e isso é um impedimento, como eu já falei, muito grande. Você não consegue prosperar, né? E aí, isso aqui é uma coisa que eu vou dizer que as pessoas são crentes em tudo, mas chega nessa hora, todo mundo se desvia. Aí você já não consegue ofertar, ajudar o seu próximo, ajudar ninguém. Aí quando chega nessa parte, aí pronto, você pula, porque você está endividado com alguém, você está gastando seus bens com algo totalmente errôneo, né? Que é a dívida, que é algo que o Senhor eh, pede para que nós venhamos fugir. E aí você às vezes não faz aquilo que você. E as suas finanças vai tudo embora. O inimigo fica arrancando suas finanças, porque a Bíblia diz que ele é o passarinheiro, né? Esse assunto aqui, é, ele pede para nós fugir, porque é uma armadilha grande para que você não venha prosperar. Isso aqui é uma chave profética para que você venha sair disso e você venha prosperar, tá bom? Então a dívida, ela é um impedimento para que você não prospere financeiramente, espiritualmente. É um altar levantado, um altar de miséria, para que você não prospere, amém? Então eu poderia lhe dar bastante chave para você vencer tudo isso, mas vamos continuar, tá bom? Vamos continuar. E se você quiser aprender mais um pouco a respeito disso, depois a gente faz um conteúdo só a respeito de como fechar essas brechas e andar na vida de prosperidade espiritual e financeiramente na presença do Senhor. Agora eu vou falar um pouco a respeito da advertência contra o preguiçoso. E aqui ele entra no assunto que a pessoa que entra como fiador e tal, essas coisas, aí a sabedoria de Salomão, aqui ele vai dizer que tem dado como um preguiçoso. Ele vai por tudo isso e tem um preguiçoso, né? Aí você pode dizer, irmão, mas eu trabalho noite e dia, de domingo a domingo. Mas o Senhor não quer que você trabalhe desse jeito, né? O Senhor, e uma coisa que depois eu vou trazer um pouco disso aqui, por isso que o Senhor tirou um dia para descanso. As pessoas agora botaram sabem qual é o dia de descanso. Hoje nós descansamos no Senhor. É por isso que hoje a igreja não é para guardar o sábado, mas descansar no Senhor. Então nós temos que tirar um dia por semana. A igreja católica botou o domingo, né? Que ainda hoje
Os adventistas têm o sábado, né? Não. Então hoje nós descansamos no Senhor. Então o servo do Senhor ele tira um dia para descansar no Senhor, porque é o sábado profético, é o sábado que o Senhor falou. Não necessariamente o sábado como os adventistas tiram o sábado, né? A gente tem que tirar um dia para descansar do Senhor. E tem pessoas que trabalham noite e dia, 7 dias na semana, e às vezes ainda está na mão do passarinheiro, né? E às vezes ainda está na mão do passarinheiro. Então ele disse, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Considera os seus caminhos e sa, e sa, e sábia, e sábia. Hã? Aqui diz assim, ó, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. E aí aqui Salomão ele começa a explicar que o preguiçoso ele tem que fosse observar as formigas, porque a formiga ela passa um período carregando alimento para sua colmeia, sua casa, para no momento de chuva, de escassez, ele ter comida. Assim é que Salomão estava dizendo. Então, como que uma pessoa endividada ele vai guardar alimento, coisas para momentos difíceis? Não tem como, ele tem que pagar suas dívidas. Isso aqui já é um cumprimento do que nós falamos antes, né? Então ele disse, vai ter com a formiga, né? Porque tu vai aprender algo. Então, Salomão estava mostrando um pequeno animal servindo de exemplo para um ser humano, né? E aí ele vai dizer mais que ela não tem um comandante e tal, e assim, ó, não tem ela chefe, nem oficiais, nem comandante. Mas mesmo assim, ela tem a sua sabedoria vindo do Senhor, né? E ela se prepara para aqueles momentos difíceis. Então, o homem, o servo do Senhor, tem que estar preparado na pessoa bendita de Jesus, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, e aí ele vai explicar mais, né? Ela não tem líder, nem chefe, nem governadores, que foi o que ele falei, mas mesmo assim, ela sabe o que é para fazer. E nós temos um rei, nós temos um pai, que é o nosso Senhor Jesus, ele vai nos ensinar os caminhos certos para que nós não venhamos tropeçar em caminhos errôneos. Mas guarda comida no verão, preparando-se para o inverno. Então é isso, irmão. Nós temos que estar preparado, né, com a pessoa bendita de Jesus. Mas como eu falei anteriormente, se você não estiver preparado, você vai sofrer, vai vir miséria na sua vida espiritual, financeira e etc. Eu digo isso aqui também, eu digo por experiência, eu passei por essas situações, endividado, o credor na minha porta, né? E aí, por isso que o Senhor me levou nesse livro de Provérbios para aprender muitas coisas, né? E é isso que eu quero compartilhar para você. Se você é uma pessoa que está nessa situação, pessoas na sua porta lhe cobrando, você endividado, né? Mergulha aqui, o Senhor vai te dar uma solução, o Senhor vai abrir a tua mente, né? E você poderia hoje ter algo sólido, algo bem, né? O, o, aqui eu vou falar para pessoas aqui que vão ouvir aqui, que talvez você poderia ter um carro bom, um carro melhor, ou pessoas que estavam em mente de comprar um carro e não conseguiram comprar um carro porque se, se meteram nesse negócio de fiador. E aqui o Senhor me revelou algo profundo de uma irmã, né? Que ela estava pronto para isso e ela entrou como um fiador com um problema que aconteceu e ela deixou de comprar os seus bens materiais. Então, isso serve de experiência também para você. E você está em mente de comprar algo, mas por você ter se metido como um fiador de alguém, ter pegado algo, algum dinheiro emprestado, aleluia, Deus. Então, você deixou de comprar aquilo que o Senhor tinha colocado no teu coração, aquilo que o Senhor já tinha reservado para ti, aquilo que o Senhor já tinha liberado nos céus para ti, e hoje tu não tem esse bem material que o Senhor determinou para ti por causa
que você fez isso aqui, você entrou por fiador de alguém, né? Então, nós precisamos ser que nem a formiga, né? Tá bom? Então, vamos aqui o, o 8, diz assim, no seio prepara o pão, na seca ajuda o seu mantimento. Então nós temos que trabalhar pelo pão, ela trabalha só pelo pão, né? Então fica guardada, né? Vamos. Também não quero ficar muito aqui porque só que dá um conteúdo bastante, tá bom, tá bom, meus irmãos? Aí aqui ele vai continuar, né? É, pergunta até quando ficará deitado. Então aqui ele nos alerta, né, que eh, até quando o homem vai ficar deitado. Aqui não é só o deitado físico, né, só, mas aquela despreocupação, ah, não, vou em fulano que lá ele pode me vender fiado, eu vou lá em fulano que ele pode eh, me emprestar tanto. E outra coisa, irmão, que eu fico vendo muito, né, é, de uns anos para cá, nós paramos bastante de trabalhar mais. Não sou contra quem recebe algo do governo, né? Principalmente um aposento, que é mais esse benefício que tem, e as pessoas se incomodaram, não só com o benefício, mas se o governo deu, continue perseverando, buscando mais trabalho, porque vai ser um cumprimento mais para quê? Para que você venha prosperar, mas tem pessoas que eles esperam só por aquilo. É, tem pessoa que espera só por aquilo, não espera só por aquilo. Aí vai dizer que você tá só dormindo, né? E aí ele diz mais, ó, um pouco para dormir. Aí ele vai dizer, ó, um pouco para dormir, um pouco para tosquiar, um pouco para cruzar os braços. Aleluia. Né? Então nós temos que estar um pouco para tudo, um pouco para descansar, um pouco para trabalhar, um pouco para adorar o santo nome do Senhor Jesus. Então o Senhor ele vai nos orientando como nós vamos fazer. Você quer dizer assim, então, o preguiçoso diz: eu vou dormir, dormir somente um pouco. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. E aí sempre querendo, e o nosso corpo, a nossa alma, a alma é almática, né? E muitas vezes, e principalmente no mundo espiritual, quando nós entramos no propósito, que você chegou o horário de você se levantar para orar, chegou o horário de você, a alma, eu vou deixar para amanhã, vou fazer depois e tal, e etc. E aí você acaba que não faz aquilo que você colocou no coração, né? Porque o corpo, ele sempre fica dizendo isso, né? Vou tirar um pouco para isso, um pouco para aquilo, e acaba que não fazendo, né? Então aqui a palavra nos orienta para que nós venha estar inserido na pessoa bendita de Jesus e ele é fiel para fazer. Amém? Assim, o 11, assim sobrevirá a sua pobreza com um ladrão e a tua necessidade com um homem amado. Mas assim, enquanto ele dorme, o, a pobreza o ataca como um ladrão, um ladrão armado. Eu falei armado, um ladrão armado. Então, assim, irmão, quando nós se tornamos uma situação tão endividado e se tornamos preguiçosos, então isso vem como se fosse uma pobreza, né? Como um ladrão que rouba nossos bens, né? E esse ladrão quem é? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Louvado seja o santo nome de Senhor Jesus, né? Mas no Senhor você é mais que vencedor, porque você tem um Pai. E esse Pai é o Senhor Jesus, que Ele é fiel para fazer coisas grandiosas, coisas tremendas nas nossas vidas, né? Então, dois assuntos, dois conteúdos muito maravilhosos. Busque, leia que o Senhor vai, né? Ah, aleluia, Deus. Agora vamos, acho que vai dar para meus irmãos entender direito, né? Vamos para o terceiro conteúdo, é a advertência contra o mal. Só que aqui eu quero falar um pouco sobre
no versículo 16 e o versículo 17, que isso tem coisas muito maravilhosas. Então nós temos que se esquivar do mal, né? Diz assim o versículo 16, eu não vou, porque ele também dá um conteúdo bastante grande. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Aí, primeiro,